Ok. Eu queria começar hoje contando uma historinha sobre ruídos na comunicação. Fala sobre o eclipse do Sol. O eclipse do Sol. Diz a história assim, o coronel ao major. Amanhã às 9 horas haverá um eclipse do Sol, algo que não ocorre todos os dias. Providencie, para que os homens se dispersem no pátio, em seus uniformes de exercício, para que possam ver este fenômeno raro. E eu o explicarei a eles. Em caso de chuva, major, não conseguiremos ver coisa nenhuma. Nesse caso, leve-os para o ginásio. O major entendeu e deu então a ordem para o capitão. Por ordem do coronel, amanhã às 9 horas haverá um eclipse do Sol. Se chover, você não o conseguirá ver no pátio. Portanto, em uniforme de exercício, o eclipse ocorrerá no ginásio, algo que não acontece todos os dias. É lógico que o capitão, bom soldado que é, passa a informação ao tenente. O tenente recebe a seguinte ordem do capitão. Por ordem do capitão, em uniforme de exercício, amanhã às 9 horas, a inauguração do eclipse do Sol terá lugar no ginásio. O coronel dará a ordem se chover, algo que não acontece todos os dias. O tenente entendeu do jeito dele e foi logo dando e repassando a ordem ao sargento. Amanhã, às 9 horas, em uniforme de exercício, o coronel eclipsará o Sol no ginásio se for um dia bonito. Se chover, ele fará isso no pátio. O sargento também entendeu, ao jeito dele, e transmitiu a ordem ao cabo. Cabo, amanhã às 9 horas, o eclipse do coronel em uniforme de exercício vai ocorrer por causa do sol. Se chover no ginásio, algo que não acontece todos os dias, vocês então se dispersarão pelo pátio. E quando a informação chegou realmente aos soldados, um soldado para o outro dizia assim: amanhã, se chover, parece que o sol vai eclipsar o coronel no ginásio. É uma pena que isso não ocorra todos os dias. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo num tempo, que tem revelado o melhor e o pior de nós. Esse tempo de ausência, da reclusão social, nós vamos para as redes sociais e a rede social é a ausência da presença, nos traz essa sensação. Nos traz a sensação de anonimato, por não termos os olhos nos olhos. E acabamos, então, muitas vezes, falando o que não devia e ofendendo-nos mutuamente. Provérbios, capítulo 15, nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é interessante que, se você acompanhar ainda na leitura de Provérbios, desse mesmo capítulo, você vai encontrar lá que a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pior, irmãos, amigos que nos ouvem, na parábola da árvore e dos seus frutos que um dia Jesus proferiu, lá em Mateus capítulo 12, ele nos afirma uma verdade que está impressionantemente marcada nas nossas vidas e corações. Somos condenados ou justificados pela nossa palavra. Assim diz ele lá no versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É certo que nós sabemos que a palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Ela é como uma flecha ou como uma pedra que, uma vez proferida ou lançada, acerta o seu alvo. Meu pai, sabiamente, sempre me ensinou que a palavra mata mais do que uma arma. Por isso, talvez o conselho que Paulo dá aos Colossenses sirva para nós nos nossos dias. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
Para não ficarmos presos, irmãos e irmãs, refém das nossas palavras, nós precisamos ter sabedoria em também aprender a ouvir. Porque ainda em Provérbios, nós temos uma lição muito grande a respeito disso. No capítulo 6, versículo 2, nos afirma que nós estamos presos com o que dizem os nossos lábios. Nós estamos presos com as palavras da nossa boca. Agostinho, um santo homem de Deus, no início da igreja cristã ainda, ele nos dizia a respeito desta questão que é tão importante, que é a palavra. Ele vai dizendo assim que as palavras, a respeito das palavras, que se o que você me diz grita tão alto aos meus ouvidos que ele não consegue ouvir, que eu não consigo te ouvir. Em outro momento, Agostinho vai dizer que nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo e só quando necessário usar palavras. A verdade é que eu aprendi muito cedo, na minha caminhada da fé, que a palavra tem que ser a ponte onde o amor vai e vem. Você pode até crer, e de fato pode até ser verdade, que a tua palavra seja a verdade. Mas eu tenho insistido em ensinar, e esta é uma palavra que eu trago a você, que a verdade sem amor é maldade. Então, hoje, eu quero deixar um conselho com uma prece. Não são palavras minhas, sirvo-me das palavras de Luiz Carlos Ramos, professor da Faculdade de Teologia, pastor. As palavras que saírem dos teus lábios e as que visitarem os teus ouvidos sejam sempre o som de uma bênção. Adriano Tenório, aqui de Volta Redonda, do quintal da minha casa, uma palavra de fé e esperança para você. Até a próxima.